E aí, pessoal? Bora desvendar um dos conceitos mais importantes da computação em nuvem e o melhor, a gente não vai só ficar na teoria. Nós vamos juntos montar uma solução para um daqueles problemas clássicos da internet, sabe? E tudo isso com um pezinho no que é super importante para a certificação AZ900. Vamos nessa? Ah, essa cena é clássica, né? Aquele show que todo mundo quer ir, o lançamento daquele produto super esperado, milhares de pessoas tentando acessar o site ao mesmo tempo e pronto. O site trava, cai e a frustração bate forte. Pois é exatamente essa situação que vai ser o nosso ponto de partida hoje para entender um desafio enorme: lidar com uma demanda que a gente simplesmente não consegue prever. E o que acontece nos bastidores? Bom, geralmente o grande vilão da história é um só. Um coitado de um servidor sozinho tentando aguentar uma avalanche de gente chegando de uma vez. Imagina uma única bilheteria para um estádio inteiro querendo entrar ao mesmo tempo. Não tem como, né? Ele simplesmente não aguenta o tranco. Ok, então como a gente começa a resolver esse caos todo? Para isso, a gente precisa entender os fundamentos, os blocos de construção. E é aí que a nuvem entra em cena. Computação em nuvem, no fim das contas, é algo bem direto. Pensa assim, é como ter acesso a um poder de computação praticamente infinito. Servidores, armazenamento, rede, tudo disponível na hora, pela internet. É pura flexibilidade. E, o que é talvez o mais importante, traz uma economia que realmente muda as regras do jogo. E essa mudança de jogo fica super clara aqui. A nuvem troca o modelo de despesa. Antes era o CAPEX, despesa de capital. É como comprar um carro. Paga-se uma grana alta na frente e ele é seu. Agora a gente fala em OPEX, despesa operacional. É como alugar um carro ou usar um serviço de transporte. Paga-se só pelo que se usa, quando se usa. Não precisa mais daquele investimento inicial gigantesco em equipamento. Certo, com essa ideia da economia bem estabelecida, vamos agora conhecer o verdadeiro superpoder da nuvem. É essa característica que vai resolver de vez o nosso problema do site de ingressos. E o nome desse superpoder é escalabilidade. Pensa nisso como a habilidade quase mágica de um sistema de se esticar, de crescer para dar conta de um monte de gente e depois encolher de volta quando o movimento diminui. E o melhor de tudo, de forma automática. E olha só o que isso significa na prática. A citação aqui mata a charada. A gente para de depender de um servidor só, sofrendo, e passa a distribuir o trabalho entre 10, 50, quem sabe até 500 máquinas. É uma virada de jogo completa. Adeus, site caindo. Mas olha, a escalabilidade não está sozinha nessa. Ela faz parte de um time de vantagens da nuvem. Coisas como alta disponibilidade, confiabilidade, tudo isso vem junto. Na prática, quer dizer que os sistemas não só dão conta do recado em picos de acesso, mas também ficam de pé, estáveis e seguros o tempo todo. Tá, chega de teoria. Agora vem a parte mais legal. A gente vai ver como se constrói isso na prática. É aqui que entra a nossa solução personalizada. Nós vamos definir as regras do jogo, os limites que vão dizer quando essa mágica do autoescalonamento deve acontecer para blindar de vez a nossa aplicação. E no universo do Microsoft Azure, a ferramenta para fazer isso se chama Virtual Machine Scale Sets. É como se fosse um maestro de uma orquestra. Ele gerencia um grupo de máquinas virtuais idênticas e quando a música fica mais intensa, ou seja, mais gente acessando, ele chama mais músicos para tocar. A coisa acalmou, ele dispensa os extras. Simples assim. E olha só como a nossa solução personalizada funciona na prática. Primeiro, a gente implementa o tal do vmScale Set. Depois, e aqui está o pulo do gato, a gente define uma regra de autoescalonamento. É aqui que a gente estabelece o nosso limite. Por exemplo, se o uso do processador da CPU em qualquer uma das máquinas passar de 80%, esse é o gatilho. O Azure automaticamente adiciona mais máquinas para ajudar. A demanda caiu, o processo inverso acontece e ele remove as máquinas que não são mais necessárias. Isso economiza dinheiro, é inteligente, automático e super eficiente. E o resultado de tudo isso? Bom, o gráfico aqui não deixa mentir. A gente sai de um cenário de quase desastre, com um servidor único sofrendo a 95% de capacidade, para um cenário super tranquilo, com 3 servidores trabalhando com folga a 40% cada um. Problema resolvido. Site no ar, todo mundo feliz. Legal, a gente viu a solução funcionando. Mas agora, vamos conectar os pontos. Por que entender e saber montar uma solução como essa é tão importante hoje em dia no mundo da tecnologia? A resposta é simples, porque esse conhecimento é a base de tudo. É o tipo de coisa que a certificação Microsoft Azure Fundamentals, a famosa AZ900, valoriza. Não é só decoreba para a prova. É conhecimento prático, do mundo real, que funciona como um verdadeiro passaporte para uma carreira na área de nuvem.
Dá uma olhada nesse gráfico. A maior parte da prova da AZ900 é sobre o quê? Serviços principais do Azure. Exatamente o que a gente acabou de ver, a solução que montamos. Ou seja, saber isso na prática não é só um diferencial, é o coração da coisa e super valorizado pelo mercado. E, importante, esse tipo de conhecimento não é só para quem é super técnico, não. Pensa bem, desenvolvedores, arquitetos, claro, mas também gerentes de projeto, pessoal de vendas, até de finanças. Em qualquer empresa que respira tecnologia hoje, entender como a nuvem funciona de verdade é uma vantagem e tanto. Para a gente terminar, fica uma provocação. A nuvem pegou um problema que parecia impossível de resolver, o tal do site que sempre caía, e transformou em algo simples. Então, se a tecnologia de hoje resolveu o impossível de ontem com soluções como essa que a gente viu, a grande pergunta que fica no ar é: qual vai ser o próximo problema impossível que ela vai resolver? Fica aí para a gente pensar.